Porque o YouTube ele tem realmente um ambiente de pressão política que acontece em volta de todas as redes sociais. Porém, eles têm uma escolha se eles vão para esse lado político, se eles alimentam esse lado político, ou se eles são neutros, ou se eles vão contrário a esse lado político. Qual é a escolha que todas as redes sociais fazem hoje em dia? E vocês falaram, acho que talvez antes de começar, eles escolhem adotar um lado político, comprar esse lado político e favorecer esse lado político. Esse é o problema. Entendeu? Se eles fossem neutros, perfeito, não tem problema. Eu entendo a seguinte questão. Você ser uma empresa de 2 trilhões de dólares, que é uma das maiores do mercado americano, né? Apple, Alphabet, Amazon, são essas que têm esse valor. O Facebook fica quase na metade do valor dessas. É muito fácil para o governo ficar te marretando a ponto de você ceder fazendo o que eles querem. Só que elas também ganham em um ponto. Quando você cria mais regulação em rede social, por exemplo, você começa a inibir o surgimento de outros competidores que não têm dinheiro para se adequar à regulação. Então, assim como a nossa relação com o YouTube, com o Facebook, Instagram, é uma relação de ganha-ganha, eles ganham com a gente, nós ganhamos também, a relação dessas grandes empresas com o governo também tende a ser uma relação de ganha-ganha. Então tem esse ponto que é complicado. Sim, e é muito mais complicado quando os dois se juntam para controlar o discurso público. Porque, querendo ou não, as mídias sociais hoje detêm o controle total do discurso público digital, que é o que influencia a mudança no mundo. Hoje ninguém fala a sua opinião na praça mais, ouvindo os caras na Sé falando sobre sei lá o quê, entendeu? Hoje em dia as pessoas se formam as suas opiniões vendo vídeo no YouTube, vendo Instagram, vendo não sei o quê. Então, essas grandes corporações hoje detêm a praça pública. E essa praça pública digital, eu acredito que é um bem maior do que privado. É um bem que é um bem social, é como a gente se comunica. Só que eles têm essa relação de ganha-ganha com os governos. E o que os governos e as grandes empresas querem? Querem descontrolar o discurso, porque o que é vantajoso para uma empresa? Isso pode ser algo positivo no primeiro momento, eu acredito que é, por exemplo, você não quer terrorismo no YouTube, certo? Eu não quero. Eu não quero ver ninguém sendo degolado no YouTube. Pedofilia. Exatamente. Mas aí que tá o problema. A partir do momento que a gente sabe que tem que ter esse cerceamento de conteúdo, quando você dá na mão dessas grandes empresas e o governo sem uma regulação clara de como eles podem fazer isso, eles fazem a banda caralho. Eles não vão tirar só o cara sendo degolado e a pedofilia. Eles vão tirar o inimigo político falando coisas que eles não gostam. Eles vão tirar o cara que tá falando algo politicamente incorreto. Entendeu? E é isso que vai acontecer, e está acontecendo. Esse ganha-ganha dessas empresas que estão ali para ganhar na limitação do que pode ser dito em prol do corporativismo, do estadismo, no sentido de não ser contra o governo e o status quo, e do politicamente correto também. Entendeu? Mas esse problema ele vai acabar com o tempo. Pelo seguinte, até pegando o exemplo do Facebook, vocês lembram que há mais ou menos uns 2 anos o Facebook queria criar a sua própria moeda. A tal da Libra, né? E aí ele criou uma organização na Suíça chamada Calibra para isso, anunciou para todo mundo, igual ele fez agora com o Meta. Na hora que isso aconteceu, governos do mundo todo começaram a pensar. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina se o pessoal só começa a transacionar nessa moeda, cria organizações lá dentro, salários pagos nessa moeda, como é que vamos exigir imposto numa moeda que não é nossa? Só dá para exigir quando o cara troca dessa moeda para dólar, para real. Então, governos viram uma ameaça nisso. O que eles fizeram? Entupiram o CEP do Mark Zuckerberg de cartas e ele acabou com a iniciativa. Ele alterou radicalmente, virou Diem, mas é um negócio totalmente diferente. Agora, com o Bitcoin. O Bitcoin surgiu em 2008, primeira transação em 2009. Para quem que o governo vai mandar carta? Não tem um dono. Então, essa revolução de criptomoeda não é só financeira. Ela começou pela parte financeira. Mas daqui a pouco o pessoal vai criar uma rede social utilizando criptomoedas, né? A tecnologia do blockchain, por exemplo, incensurável. E isso é bom para a liberdade de expressão. Mas a gente pode falar que a internet é um espelho do ser humano. E um espelho não tem culpa de mostrar as nossas qualidades tão bem quanto os defeitos. Sim. Da mesma forma que você vai ter mais liberdade de expressão, vai ter esse lado feio do ser humano. Exatamente. Vai ter terrorismo. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Entendeu? Então, isso vai acabar, mas teremos novos problemas por conta disso também. Que é o como acontece esse controle. Eu acredito que tem que ter um controle de certa forma, porque eu não quero ver pedofilia no YouTube, tá ligado? Eu acho que é errado ter esse tipo de conteúdo lá. Mas como acontece esse controle? Isso é a discussão fundamental da nossa sociedade agora, porque ele pode acontecer de muitas formas. E pode acontecer de uma forma horrível que tira a liberdade de todos nós. De lutarmos contra grandes corporações e monopólios, de lutarmos contra um governo tirano
e de podermos realmente expressar o que está na nossa mente. E esse é um problema que eu não vejo uma solução, infelizmente. Tem tokens de governança nos protocolos. Então, eles podem decidir certas regras. Mas, se um protocolo não aceita certo tipo de vídeo, um outro pode aceitar. Vai ficar descentralizado isso. Não, mano, pô, eu quero fazer uma reflexão, né? Porque eu vejo a gente sempre metendo pau em tudo que tá acontecendo. E eu não tô falando de política, tô falando de tudo. A gente sempre mete pau em tudo. Onde a gente trabalha, a nossa família, é o sempre país, criticando. é o futebol, Sim. é tudo. A gente sempre mete pau, né?